Seja muito bem-vindo à SuperaCast. Esse é um podcast onde a gente traz convidados que vão te ajudar com superação, fé e na sua transformação. Aqui a gente senta com pessoas que têm algo verdadeiro para compartilhar, sejam boas histórias, bons projetos ou a visão de mundo delas. No episódio de hoje, a gente vai ouvir uma história de um homem que tem usado a música como instrumento de fé. Ele e a sua voz já estão alcançando literalmente milhões de pessoas. Uma das canções que ele possui acabou de bater a quantidade de 80 milhões de visualizações totais. Mais do que números, eu posso te falar o seguinte: é unção, é propósito, e é isso que impressiona de fato a gente. Hoje, aqui no SuperaCast, eu recebo Fabiano Leviton. E aí, E aí, Fabiano, como é meu que você amigo? tá? Tudo bom, meu amigo? É um prazer estar aqui com você, Gabriel. Poxa, para mim é um prazer enorme, é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pela sua oportunidade. Não, o prazer é todo meu, mas quem de fato vai extrair muito valor, eu tenho certeza absoluta, além de mim, vai ser a nossa audiência. Então vamos lá, Fabiano, para começar, eu quero voltar um pouquinho no tempo, tá bom? Vamos pegar uma fotografia da tua infância e eu queria uma fotografia específica. Qual é o momento, qual é a lembrança mais antiga que você tem, que você pode me falar assim, poxa, naquele momento ali eu senti que eu estava conectado com Deus? Bom, Gabriel, eu sempre fui uma criança, né, assim, conectada com Deus, né? A minha avó me ensinava já a orar, já lia a Bíblia, mas sabe como é que é criança, adolescente, a gente nunca leva nada a sério, né? A gente quer mais saber de brincar e outras coisas, né? Mas foi uma vez, respondendo a sua pergunta, que eu estava passando na porta de uma igreja, Assembleia de Deus, uma lojinha pequena, né, humilde, e aqueles louvores que estava cantando me atraiu, né. Mas o que me impactou foi quando eu comecei a frequentar e logo em seguida, não demorou assim 2 ou 3 semanas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Isso me Meu impactou Deus. muito, porque ali, naquele momento ali, eu tive um contato direto ali com o Espírito Santo, com Deus, né, e aquilo ali para mim foi me marcou, né, me marcou, porque foi assim um batismo a qual eu senti tanta presença de Deus, que eu chorava, chorava, chorava e não conseguia parar de chorar. Quer dizer, então para mim isso daí foi o que me marcou na minha vida. O que mais me marcou na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo, foi isso. Nossa, incrível. É, você falou que foi tão rápido, né? Assim, foi Foi muito. uma conexão com Deus tão repentina, tão rápido. Mas você tocou num ponto importante. Você falou que a música atraiu você. E hoje, o teu ministério é um ministério musical. Eu queria que você compartilhasse com a gente. Você já tinha esse apreço? Assim, você se via como uma criança que gostava de música? Como é que foi esse caminhar para você se desenvolver na música? E teve algum momento, que você sentiu algum medo ou alguma dificuldade em seguir esse caminho ministerial através do louvor? O medo a gente sempre tem, né, tudo que é novo. Para mim, logo quando eu comecei no ministério de louvor, né, aquela insegurança para cantar, né, ali para poder eles gostavam de me colocar sempre como de frente ali, para cantar alguma coisa, né. Mas voltando um pouco atrás do que você me perguntou, a experiência, minha primeira experiência com a música, meu pai ele era músico, era boêmio, gostava lá de Nelson Gonçalves, aquelas músicas antigas e tinha um violão, tocava violão, eu tenho até foto dele aí cantando, né, meu falecido pai, e eu ficava observando ele tocar, eu gostava de escutar ele tocar aquele violão e tudo, e um dia ele pegou o violão e falou assim: "Toma meu filho, aprende, vou te ensinar". E aos poucos, claro que ele não parou para me ensinar, mas aos poucos, né, eu fui tentando botar um dedinho aqui, outro dedinho ali, e fui sentindo, né, aquela vibração, como é que é estar dominando, tocando um instrumento, mesmo sem saber nota nenhuma, né. Esse foi o meu primeiro contato. E logo depois eu fui desenvolvendo aos poucos, né, procurei uma escola, naquela época era uma época difícil, porque era uma época que tinha que se pagar muito caro para ter uma aula de violão, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje,
né, da internet, do YouTube, né, com tutorial, com aulas e tudo, a gente tinha que correr atrás, né, e para mim foi muito difícil dar continuidade àquilo que meu pai, né, deu início comigo, né, foi muito difícil, não foi fácil não, tive que me esforçar muito, eu andava com o violão para cima e para baixo, naquele jang, 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 ninguém me aguentava mais. Mas era muito bom, porque ali eu estava tendo uma experiência com a música e estava tendo uma experiência também com Deus, porque tudo isso aconteceu dentro da igreja, né, no meio ali, no meio cristão, tá. Foi isso. Então você sempre teve a ligação da música com a fé, é isso? Isso, sempre. Sempre, sempre. A música, ela sempre foi o meu canal de conexão com Deus, né, desde jovenzinho eu sempre gostei de estar louvando, ainda mais quando a gente começa a aprender as primeiras notas no violão e começa a cantar, a gente fica igual passarinho, né. Canta, 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 não para mais de cantar e quer mostrar para todo mundo, e que canta, canta. E quanto mais eu louvava, quanto mais eu cantava e quanto mais eu acompanhava outras pessoas, né, mais conexão eu tinha com Deus, porque era só louvor, 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 apesar de ter tido aula com músicas seculares, mas o meu forte ali era louvor, porque eu aprendia lá, né, no secular para poder desenvolver dentro do meio, né, do meio gospel, do meio cristão, ali dentro da igreja, ali com os irmãos. E você sempre foi, de uma mesma igreja local? Como que foi essa sua vida em denominação? Olha, Gabriel, eu comecei na Assembleia de Deus, né, e com o tempo eu fui conhecendo outras igrejas. Né, eu descobri que existia outras denominações e que eu poderia também fazer parte, ajudar também em outros trabalhos, né, e fui ajudar. Aí um me chamava aqui: "Ah, você pode me ajudar aqui, Fabiano?" "Com certeza." "Você pode me ajudar ali?" "Com certeza." E logo depois eu comecei a tocar outros instrumentos também, não só o violão, comecei a desenvolver com a guitarra, com o contrabaixo, com a bateria, com a voz cantando. E você sabe que, eh isso daí é muito útil dentro da igreja, né, uma pessoa que canta, que louva, que prega, é uma pessoa muito útil dentro, que vai ajudar bastante o ministério, qualquer ministério. Então você passa a ser convidado, né, "Fabiano, me ajuda aqui, Fabiano, me ajuda ali", eu sempre estava pronto, sempre disposto. Eu sempre costumo dizer: "Você tem que estar sempre disposto para Deus", né. Se você for esperar ficar pronto, você não vai conseguir, né. O Senhor quer um coração disposto a trabalhar na obra dele. Verdade, total. E assim, você sempre teve disposto, mas eu acredito, e eu acho que a nossa audiência quer saber também, como é que foi o desafio de você cantar em algumas igrejas e você fazer parte, talvez, de alguns ministérios ou de um ministério, enfim, e você pensa assim: "Não, cara, eu acho que eu posso alcançar mais pessoas, eu acho que o meu louvor, a minha música pode aproximar mais pessoas de Deus". E você pensou de ir para a internet, colocar suas obras. Como é que foi esse processo? Olha, inicialmente, eu comecei a compor com 12 anos. Com 12 anos eu já fiz a minha primeira canção, mas eu não tinha a a intenção, né, de divulgar, de gravar nada. Só fiz a cançãozinha ali, ficou ali, né, o pessoal da igreja ali cantava comigo, o pessoal achava bonita a música, a gente cantava ali. Mas depois que veio essa onda da internet, da divulgação de qualquer tipo de trabalho, né, pelas redes sociais, me bateu a ideia, né, de eu começar a divulgar o meu trabalho. Foi aí que eu comecei novos desafios. Aí eu comecei numa nova jornada, eu comecei a pensar como que eu iria fazer isso, qual seria o meu primeiro passo, né. E vou falar uma coisa para você, o primeiro passo, sabe qual é? É você tomar iniciativa e ir, porque se eu ficasse pensando como que eu vou fazer e tudo durante eu fiquei mais ou menos o quê? Eu fiquei afastado da igreja durante um tempo, né, não esqueci de falar essa parte, saí da igreja, fui tocar no secular, aí voltei, né, mas não tinha mesmo a intenção de divulgar minhas músicas através de rede social nem nada. Mas quando eu percebi, né, essa gama de músicos tocando, eu falei: "Poxa, e aí?
eu tenho que fazer isso. E peguei e comecei a gravar, comecei a Uhum. gravar. Peguei a minha canção, levei para uma gravadora, né, uma gravadora, assim, não era uma gravadora, assim, profissional, top profissional, mas que me ajudou muito no início, muito, muito. E esse rapaz está comigo até hoje, é o Bruno Portinho, né, Deus colocou na minha vida para me ajudar, e aí hoje até hoje, é ele que produz minhas canções, é ele que me ajuda, é pau para toda a obra, e foi por aí. Muito bom. É, qual foi o momento, assim, mais desafiador dessa trajetória, aquele que você talvez tenha pensado até em parar, depois que você voltou, para a igreja? Bom, Gabriel, eh, depois que eu voltei para a igreja, eu nunca pensei em parar não, nunca pensei em parar não. Mas momentos difíceis a gente passa, né. A gente sempre passa por momentos difíceis, ainda mais músico. E teve momentos que, eh, as pessoas não acreditavam, né. Quando você quer divulgar um trabalho seu, e as pessoas não acreditam no seu trabalho, e às vezes até duvida do seu potencial, e às vezes até debocha do seu potencial, isso é muito duro, é como uma flechada no coração. Né, você apresentar uma música para uma pessoa e a pessoa fica rindo, a pessoa fica debochando, né, você perceber ali, né, que as pessoas não acreditam no seu trabalho, no seu potencial, isso machuca, isso dói, mas só serviu para me fazer crescer cada vez mais. Por quê? Porque eu fui para o joelho, eu fui para a oração, eu fui buscar o Senhor, fui buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o mesmo que me batizou quando eu era criança, esse mesmo Espírito sempre falava aqui dentro: "Vai que eu sou contigo. Pode acreditar que eu estou no comando disso daí". E eu sempre acreditei nessa voz que bate, martela na minha mente, no meu coração, eu sempre acreditei. E é nessa base, é nessa força que eu me apego até hoje, né, e Deus tem me honrado, graças a Deus, eu dou glória a Deus por isso. É, toda a honra e a glória é a ele. Você pensa não, você se lembra de algum momento que você sentiu claramente que Deus utilizou você para uma pessoa com a sua música? Você tem alguma história para contar, algum testemunho para compartilhar com a gente? Ah, tenho, tenho sim. Eu vou te falar, passar para você aqui, e para a nossa audiência, testemunho. Eu estava sabe que eu te falei que eu era professor de educação física, né? Eu te falei isso? Sim, Também era professor de educação falou. física. Tem umas 2 profissões, né? Então, na minha aula de alongamento, eh, chegou uma senhora com muita dor no joelho, muita dor. E ela falou: "Fabiano, eu não vou conseguir fazer a aula porque eu tô com muita dor". E ela chegou chorando. Naquele momento eu senti de Deus falar para ela. E eu falei: "Você fica na aula porque Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui. Fica que você vai ficar boa, você vai sair daqui curada hoje". Eu coloquei um louvor meu. Eu não quis nem saber se iam gostar, se não iam gostar, sabe. Eu me conectei com Deus, coloquei um louvor e comecei a dar minha aula. No final da aula, aquela mulher se levantou e disse: "Fabiano, glória a Deus, muito obrigado, eu não estou sentindo mais nada". Ela abriu um sorrisão bonito para mim, assim, e me deu um abraço, sabe, aquele abraço, né. E eu fiquei tão feliz, eu pensei: "Senhor, muito obrigado", porque foi mais uma confirmação de que o Senhor tem propósito nisso. O Senhor tem algo para fazer e tem muito mais para fazer, tem algo muito grande para fazer através dessas canções, né. Porque eu tenho 28 canções gravadas, né, aí no Spotify e tudo mais. Eh Eu escolhi uma canção que falava exatamente de momentos a qual a pessoa está passando por momentos difíceis, momentos de dificuldade, né. Eu botei aquela canção lá, suave, baixinho, e aquela senhora, ela recebeu a cura na aula, dentro da academia. Isso marcou muito a minha história. Isso sim, foi para mim é um testemunho que eu vou carregar para o resto da minha vida. Fora da igreja, super Fora da impactante. E igreja. dentro da igreja, você lembra de alguma situação? Ah, sim. Essa canção.
que bateu 80 milhões, Deus Espírito Santo, né? Pessoas que chegam tristes. Tem gente que chega na igreja que parece, como diz o pastor Marco Feliciano, parece que foi batizado no pote de vinagre. Chega com a cara amarrada, né, com aquela, né, a pessoa está sofrendo, a pessoa tá com aquele peso espiritual. E eu peguei o violão e comecei. Deus Espírito Santo, amor da minha vida, louvado seja o nome do Senhor e tudo. E logo em seguida, essa pessoa ela chega para mim e fala assim: Fabiano, eu estava precisando escutar isso. Foi exatamente essa canção que eu estava precisando escutar. Muito obrigado, eu estou leve. Eu falei: não agradeça a mim. Isso daí é a obra do Senhor, eu sou só instrumento. Eu sou só um instrumento usado por Deus. Não sou eu, não faço nada. É o Espírito Santo. É lindo É, demais. É muito bonito. essa humildade que você tem é muito importante, né? Porque senão é como se a gente fosse apertar um parafuso e a nossa mulher fosse agradecer a chave, né? A ferramenta, a chave É de verdade. fenda, né? Chave de fenda, muito obrigado pelo parafuso, né? E não é bem assim, né? Não é Gostei bem dessa. assim. Eu pensei nisso agora. Realmente eu acho que Chave de fenda. muitas vezes as pessoas, elas não ficam focadas mais na criação do que no criador, né, e aí os É. problemas começam aí, né, a verdade é essa. Bem, vamos falar então desse grande marco que é essa música que alcançou mais de 80 milhões de visualizações. Qual é a história por trás dessa canção? Uma caminhada simples na beira do mar. Só isso. Eu estava numa época que eu estava trabalhando muito na obra de Deus. Eu estava dando aula de violão com um grupo de 10 adolescentes. E você sabe como é adolescente. Adolescente, eles estão dentro da igreja, mas eles querem tocar para poder mostrar para o colega, para tocar música secular e tudo. A mente é outra, a cabeça é outra, né? E eu estava ali, batalhando todo sábado. Chegava cansado da academia, ia lá para a igreja, e ficava lá até 10 da noite, dando aula, depois emendava no culto, emendava no louvor, e não via esforço nenhum. Não tinha esforço, não tinha negócio de cansado, não. Tá cansado, vamos para a obra, vamos trabalhar. Bem, um belo dia de domingo, eu fui dar uma caminhada, uma corridinha, um trotinho, na beira do mar. Gabriel, a melodia veio na minha mente, do nada. A música ela veio na minha mente do nada. E a letra também. E eu comecei a cantar a música e correndo e canta Deus é Espírito Santo, Deus é Espírito Santo, amor da minha vida. Aí comecei a letra vez, sua presença está no vento, no mar, nas estações, sua presença está aqui dentro do meu coração. E eu comecei. E é mais suave do que a brisa da manhã, ao nascer do sol. Eu falei, meu Deus, aqui para casa escrever isso, eu tenho que escrever isso. Aí fui correndo para casa e comecei. Cheguei em casa, amor, peraí, amor, peraí, cadê o violão? Eu preciso escrever isso. Eu fico até arrepiado quando, quando eu falo nisso. E comecei a botar a melodia que veio na minha mente e a letra foi pá, 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 pá. Eu cheguei na igreja com ela pronta, praticamente. E quando eu comecei a dedilhar a canção no violão, o pastor olhou para mim e falou assim: que música é essa, Fabiano? Eu falei, pastor, o Senhor acabou de me dar. Deus acabou de me dar na areia da praia. Estava na praia correndo. Ele, Fabiano, que música linda. Ali foi um sinal de Deus. Quando ele falou, quando chamou a atenção dele ali, eu percebi. Aí foi uma confirmação. Eu percebi, poxa, se o pastor olhou para mim e falou que a música é bonita, alguma coisa, ele é o anjo da igreja, peraí, alguma coisa eu tenho. Ali foi uma confirmação forte de que aquela música, aquela melodia, aquela letra veio direto do Espírito Santo para o meu coração. E foi lindo, Gabriel, foi lindo. E eu fui desenvolvendo, né? E chegou onde chegou. A 80 milhões de visualizações e está sendo cada vez mais, que agora bateu 80 milhões, 33 mil. Glória a Maravilha, Deus! maravilha. Glória a Deus. O número é muito, importante,
não para o nosso orgulho, né, mas Não. ele é muito importante, porque ele é uma validação que o Senhor está com a gente, né. E ele que direciona e você está trilhando a jornada que ele tem para você, pisando nas pegadas que ele deixou para você. Eu acho que, como cristão, né, é o que a gente mais quer, né, é ter o nosso propósito desenvolvido em acordo com o Senhor. Agora, uma licença poética, se quando fizerem um filme sobre você, você tem que falar que quando você estava na areia, você escreveu na areia a letra, que aí vai ficar mais bonita a história. Inclusive o meu clipe tá, não sei se você viu meu clipe eu tô escrevendo na Não. areia. Eu tô escrevendo na Então, areia. pronto. Deus e Espírito Santo. É isso, glória a Ah, Deus. tá. Verdade, Bem, verdade. é claro que, eh, o espírito literalmente lhe deu a música e a melodia, a letra e a melodia, né, porém, em termos da alma das pessoas, né, por que que você acha que essa música toca tão profundamente as pessoas do jeito que toca? Porque fala do Espírito Santo. O Senhor Jesus ele falou assim: "Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador". É claro que os 3 são um só, mas quem está na terra é o Espírito Santo. E quando você chama ele, e você ainda mais você diz que ele é o amor da sua vida, é uma declaração de amor. Você está se declarando para o Espírito Santo que você o ama. Você está falando para o Espírito Santo que ele é tudo para você, ele é o amor da sua vida. É como se você chegasse para o seu pai e falasse: "Pai, o Senhor é o amor da minha vida". É muito forte, cara. É muito, se você parar para pensar, é uma frase forte demais. Espírito Santo, amor, você é o amor da minha vida. Então, você está tirando tudo da sua vida e está colocando ele como centro das atenções dentro de você. Ele é o amor da sua vida. Então, isso sim faz com que a presença do Espírito Santo venha se manifestar dentro dos corações e vem falar forte e vem trazer, né, além da mensagem, né, vem trazer para os corações paz, porque não tem uma pessoa até hoje que prestasse atenção na letra dessa canção e não falasse para mim assim: "Fabiano, essa música me dá paz". Quando eu fui gravar ela, o pianista, eu que tenho ela gravada, né, com os instrumentos, guitarra, baixo, tudo, e tem ela gravada piano e voz, que deu o boom dos 80 milhões. Eh, o pianista, quando ele acabou de tocar, ele estava com lágrima nos olhos, falou: "Fabiano, essa música me deu paz. O mundo está precisando disso, Fabiano, de paz. É isso que você vai levar para as pessoas, paz". Então, o Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou aqui, é um espírito de paz. Então, quando você abre o seu coração, abre a sua boca para cantar, dizendo que ele é o amor da sua vida, você está dizendo que ele é tudo para você. Você está se declarando para o Espírito Santo. E eu acredito que o próprio Espírito Santo, além de se agradar, ele te abraça, ele te acolhe, como um pai acolhe o filho, entendeu? É isso. Maravilhoso, maravilhoso. Com certeza tem alguém aí do outro lado assistindo esse podcast agora que pensa: "Caramba, eu queria ter essa paz, eu queria ter esse contato, eu queria ter essa conexão, eu queria transmitir essa tranquilidade que o Fabiano transmite. Eu queria acessar o Senhor da forma que eu nunca fiz". E aí, para essa pessoa, eu queria que você falasse, compartilha na prática, assim, qual é a sua rotina com Deus hoje, né? Como você alimenta essa sua espiritualidade? Como é que você indicaria alguém que quer ter esse tipo de relacionamento com Deus, que você tem? O que que essa pessoa teria que fazer, na sua opinião? Bom, na minha opinião, primeiro, essa pessoa ela tem que reconhecer que precisa de Deus, Se render, né? sabe? Sabe por quê? Porque nós seres humanos, eu também me coloco, né? Nós temos aí a mania de dizer, e muitas das vezes nós se achamos autossuficientes, quanto na verdade não é nada disso, nós somos totalmente dependentes de Deus.
totalmente. Todos os seres humanos da Terra são dependentes do Senhor Jesus. Então, para aumentar essa conexão, basta ela querer, né? Porque quando a gente quer algo, a gente corre atrás. Ainda mais quando a gente precisa de algo, né? Quando a gente precisa de Deus, a gente vai atrás dele. E o Senhor Jesus, ele deixou, né, bem claro, aí no mundo, para o mundo inteiro, de que ele é o caminho, a verdade e a vida. A paz, ela está nele. Ele é o príncipe da paz. O resto é momento. O resto é passageiro. O resto é só ilusão. Mas a paz verdadeira, a paz duradoura, é a que vem de Deus. É a paz do Espírito Santo. E quando eu falo de Deus, eu falo dos três. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um só. Então, para aumentar essa conexão, para ter essa paz, basta querer. As portas do céu estão escancaradas para todas as pessoas. Você escuta falar de Deus na televisão, você escuta falar de Deus pelas redes sociais, você escuta falar de Deus o dia inteiro se você quiser. Então aproveita essa oportunidade. Aproveita. Dá uma chance, não é para Deus não, porque Deus, sem mim, ele continua sendo Deus. Mas dá uma chance para você que está escutando essa mensagem. Dá uma chance para você de ter paz. A paz que excede todo entendimento. Não é uma paz só quando está com dinheiro no bolso, não. Não é uma paz quando está numa festa, não. É uma paz que dura. Ela dura. Ela dura, ela se multiplica. Cada dia que você vive com Deus, você vai cada vez mais tendo paz. Cada vez você vai aprendendo mais. Cada vez ele vai te ensinando mais. Ele vai te guiando, te direcionando, vai te dando todas as instruções para você ficar cada vez mais perto dele. Então, o que eu tenho para dizer é uma coisa só. Basta você querer essa paz. As portas estão abertas. Isso, ótimo recado. E realmente começa com rendição, como você falou, e passa por obediência, né? Com certeza absoluta. A gente acabou de dar um recado tão importante para pessoas que querem vivenciar essa fé que você vive. Porém, tem outro grupo de pessoas que eu queria muito que você falasse, mandasse uma mensagem, que são as pessoas que já têm a sua conexão, já sabem o seu chamado, já entendem o seu propósito, mas ainda se sentem travadas. Têm medo de se posicionar ou têm medo de começar a colocar em prática esse chamado. Talvez pessoas que tenham o dom da canção, do louvor, dos instrumentos e não se posicionam. O que você falaria para uma pessoa assim? Bom, Gabriel, se essa pessoa a qual você está falando, ela já tem o dom, né, que foi dado por Deus, e ela não se posiciona, é porque está faltando uma coisa, está faltando fé, sabe? Tem que ter fé. Como que você sabe que o ônibus ele vai passar naquele horário, você vai estar ali naquele horário e vai dar tudo certo? Você vai pegar aquele ônibus e vai chegar no seu destino. Como que você sabe? Você está saindo da sua casa, mas você sabe que o ônibus vai passar às 10 horas. Você tem fé. Isso é fé. Você acredita que o ônibus vai passar, mas pode furar o pneu, né? O ônibus pode se atrasar, mas você acredita que ele vai estar naquele horário porque você tem que chegar no horário certo no seu trabalho. Isso é fé, Gabriel. Fé. Se a pessoa já conhece o Senhor, se a pessoa tem o dom que o Senhor deu, está faltando fé. Fé, sabe? Ah, mas eu preciso estar pronto. Se você, se você já tem o chamado, se você já tem o dom, você está pronto. Ah, mas eu não sou minha música,
ainda estou começando, só tenho uma música só. Começa com uma só, começa com uma música só. Mas não se esqueça de uma coisa, para a adoração dele, não misture as coisas, porque as propostas vêm. O inimigo, ele é astuto. Para não deixar você evoluir na fé, evoluir no reino de Deus, ele pode querer te desviar para um outro caminho. Os colegas chamam para tocar a musiquinha ali, porque já que você já sabe tocar, já que você já domina o seu instrumento, outro para ganhar um dinheirinho aqui, outro no barzinho ali, cuidado. Não sou contra quem é músico, que vive de música, não sou contra. Mas cuidado, porque o inimigo das nossas almas, ele não tem pena nem de mim e nem de você. Ele não tem pena. Ele vai com tudo, e ele é paciente. Ele vai esperar você na sua fraqueza. Então, essa pessoa que tem o dom, sabe, e se sente fraca para poder fazer, para cumprir o propósito, peça ao Senhor para fortalecer. Senhor, me fortaleça na minha fraqueza. Faz da minha fraqueza a minha fortaleza, para que eu consiga caminhar. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor para tirar essa insegurança. Peça ao Senhor para te dar espírito de ousadia na arma que Ele te deu para batalhar no reino dele. Qual é a sua arma? É o seu instrumento. Qual é a sua arma? É a sua voz. Qual é a sua arma? É o dom que Deus te deu de escrever músicas para Ele. Se você foi chamado para ser um levita, se você foi chamado para ser um cantor que fala, que engrandece o nome do Senhor, segue em frente. Não deixe esmorecer, porque a fé é o princípio daquilo que você não vê. Você não está vendo nada, mas você está acreditando que já aconteceu. Esse é o recado que eu quero deixar para as pessoas que se sentem inseguras com aquilo que Deus tem dado. Não é só para você ouvir esse recado não, é para você colocar dentro do seu coração, É tá? isso aí. É para você realmente utilizar essa mensagem, porque talvez você tenha, e provavelmente você tem algo dentro de você, que só está esperando o seu posicionamento para florescer, né? Você tem que pegar sua semente e colocar numa terra desconhecida. Você não sabe se vai dar ou não, se vai germinar ou não, mas você tem que ter a fé, né? E ter a certeza absoluta que se aquela terra for para germinar a tua semente, o Senhor que vai dar o resultado, é Ele que multiplica, não é a gente. A gente tem que dar o passo, né? Mas não Exatamente. é a gente que de fato tem o mérito do resultado. Bem, Você Fabiano, coloca o pé, quais. você coloca o pé, né? E o Senhor coloca o chão. É isso. Eu tenho uma canção que fala sobre isso. Exatamente. É, Ah, é? Dá uma eu tenho uma palhinha pra canção. gente aí, pô. Você lembra? Dá pra dar Deixa uma eu ver só palhinha? deixa eu ver aqui. É, eu pensei que estava só, mas não sabia que ao redor estava o anjo do Senhor, me fazendo companhia. Quando eu pensei em desistir, Jesus me olhou e disse assim: vai em frente, filho meu, eu sou a sua estrela guia. Pode pisar que eu coloco o chão. Estende os braços que eu seguro em suas mãos. Eu sou teu Deus e te faço voar. Mais alto que a águia você vai chegar. Gostou? Poxa, gostei não, gostei muito, muito legal. Nossa, é bem por aí mesmo. Parabéns. Bem, quais são os próximos passos, Fabiano, do seu ministério? O que está vindo por aí? Dá um spoiler, né, que fala, né, pra gente. Rapaz, tem muita coisa, sabe? E vai vir várias canções, claro, vai vir várias canções. Mas o meu próximo passo, ele é evangelístico, sabe? Não é evangelístico, é um evangelismo que inclui as músicas, né? É sair pelas ruas tocando louvores, cantando para o Senhor, falando do amor de Deus através daquilo que Ele me deu, sabe? O meu sonho sempre foi almas, ganhar almas através das músicas que Deus tem me dado, tem me proporcionado, tem me presenteado, almas.
Então, o que está vindo por aí é isso, é evangelismo. Evangelismo com música, sabe? A música cantada, a música que fala do amor de Deus, a palavra de Deus cantada e revelada, para que os corações, as pessoas, elas venham a reconhecer o poder de Deus através da música, tá? Claro, vai vir vídeo, vai vir novos louvores, vai vir aí clipes novos, mas o objetivo, o foco é ganhar almas. É isso daí. Esse é o meu propósito. Poxa, maravilhoso, né? A melhor forma da gente começar a se encaminhar para o final é esse recado realmente. Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos dizer que daqui a um tempo você vai estar fazendo um show e você vai estar num palco enorme, cantando as suas músicas e no final desse show você vai poder pegar o microfone e mandar um recado que todas as pessoas do mundo vão ouvir. Que recado seria esse? O único, eu só tenho um recado para dar para essas pessoas. Só tenho um recado. Salvação só em Jesus. Somente em Jesus. Salvação do quê? Salvação da sua alma. Salvação da sua alma. Eu pegaria o microfone e falaria assim: olha, só Jesus pode salvar e libertar a sua alma das garras do mal. Só Jesus pode salvar a sua alma. Assim como ele salvou a minha, ele quer salvar a sua também. Sabe por que eu falaria isso, Gabriel? Sabe por quê? Por quê? Porque todo mundo dá o mesmo recado. Dá o mesmo recado. Todo mundo fala a mesma coisa. I love you! Muito obrigado! Não, não. O evangelho, Gabriel, ele não tem firula, sabe? O evangelho é isso aí. O Senhor me chamou para ganhar almas, para trazer a salvação através do evangelho, através daquilo que ele tem me dado, para as pessoas, sabe? Porque no final de tudo, quem vai ser cobrado sou eu. Porque nós podemos viver aqui de 0 a 100 anos, acabou, não vive mais. A carne morre, a alma, ela tem que prestar conta daquilo que foi feito aqui. Eu não me deslumbro com esse mundo não, Gabriel. Não me deslumbro com esse mundo. Esse mundo para mim não tem nada para me oferecer, nada, nada. O meu maior presente é a minha salvação. E é isso que eu desejo para todas as pessoas, salvação da sua alma, sabe? E é por isso que Deus me chamou. Se Deus não quisesse que eu falasse isso, ele não me colocaria num palco. Se me colocar num palco, eu vou falar isso. Só Jesus pode salvar a sua alma. Se renda ao Senhor. Se renda, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Deixa Jesus entrar dentro do seu coração. E é isso que eu ia falar. E é isso que você falou aqui nesse microfone desse podcast, nesse momento. Glória a Deus. Bem, se você que está assistindo agora a gente gostou desse episódio do SuperaCast, então você não pode deixar de seguir aqui o nosso canal, obviamente, se inscrever, curtir, ativar sininho, tudo isso, mas também você tem que seguir Fabiano. Eu vou deixar o Instagram dele aqui embaixo na descrição, tá bom? Vou deixar os links dele aqui. E se esse episódio tocou de verdade o seu coração e veio o nome de alguma pessoa assim em mente pensando, cara, eu acho que eu devia mandar esse episódio para essa pessoa, acho que ela está precisando. Então, não segura o seu dedo, aperta aí para compartilhar e compartilha com essa pessoa que veio na sua mente. Bem, SuperaCast volta no próximo episódio com outra história incrível como essa do Fabiano. Fabiano, muito obrigado por esse momento. Eu Eu que aprendi muito nesse agradeço. bate-papo e tenho certeza absoluta que as pessoas conheceram a pessoa por trás desse grande sucesso, de todos os sucessos que você já fez, cara. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço aí a oportunidade e que não fique só nesse, né? Vamos fazer outros. Agora que você quiser me É chamar para isso. trocar uma ideia, para bater um papo, estamos aí. Que Deus abençoe a sua vida, Estamos sua juntos. família, seus negócios. Amém.
tá? Recebo, Que Deus recebo. prospere cada vez mais, né, e que a sua voz chegue aí em todo o globo terrestre, em nome de Nossa, Jesus. em nome de Jesus, se estiver no É plano isso dele, eis-me aqui. aí. Tchau. Tchau, tchau, fica com Deus.